Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Estamos há 3 meses naquela série de pregações e ensino sobre carta de Paulo aos Colossenses. Então vamos ler hoje do verso 5 até o 11. Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 11. Onde Paulo nos lança um grande desafio. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem é que tem que fazer morrer a natureza terrena? É Deus ou somos nós? Somos nós. Então agora ele vai mostrar o que é a natureza terrena. Olha lá: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus. Agora, sobre quem? Sobre nós que somos salvos? Não. Sobre os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Aqueles que não creem no Evangelho e não obedecem o Evangelho ainda. Aí Paulo fala: ora, nestas mesmas coisas vocês também andaram em outro tempo. Vocês viviam nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ele continua falando sobre a natureza terrena. Olha lá: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não seja mais mentiroso, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, e se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver grego, não há distinção de pessoas, nem grego, nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, os bárbaros, cita, escravo, livre, porém Cristo, ele é tudo em todos. Vamos fazer mais uma breve oração? Senhor, nós te adoramos profundamente, Deus profundo, Deus que é Espírito. Nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. E queremos pedir que o Senhor venha abrir o nosso entendimento dos que aqui estão e daquelas centenas de irmãos que nos acompanham pela internet, Senhor. Venha abrir o nosso entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade conhecida nos libertará. Precisamos conhecer, Senhor. Assim cremos que será, e oramos pela fé em nome de Jesus. Amém. Então vamos àquela pergunta sobre a carta de Paulo aos Colossenses, mas hoje eu não vou explanar as 4 falsas doutrinas. Então por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. Eu já explanei isso nas lives passadas muito. Então só vou citá-las hoje. O asceticismo, gnosticismo, misticismo e o judaísmo, aquela turma que queria levar a igreja para as práticas judaicas. E o que acontece na mente das pessoas quando elas acreditam e são levadas a crer numa falsa doutrina? O estrago é muito grande. Por quê? Você vai ver um ponto principal da falsa doutrina. A falsa doutrina sempre encobre o que aconteceu na cruz. Ela afasta as pessoas do conhecimento daquilo que já aconteceu na cruz. A falsa doutrina sempre encobre o sacrifício perfeito, a redenção completa, a graça de Deus que vem a nós por aquilo que Cristo fez, já fez por cada um de nós. O centro do Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo e aquilo que Ele já fez por nós. Agora a falsa doutrina, ela muda o foco está na campanha, o foco é o voto, é o objeto consagrado, é o nome da igreja, é o suor do apóstolo, é o que vai se distribuir lá ungido. O foco nunca é Jesus Cristo. A falsa doutrina
destrói a mente da pessoa. Você poderia perguntar, pastor, por que o senhor fala que destrói a mente da pessoa? Porque ela vai injetar tanta coisa venenosa em nome de Deus, que aquilo vai criar fortalezas. O que é uma fortaleza? É uma fé errada que a pessoa tem como verdadeira. E aquilo vai administrar a vida dela durante muito tempo. Então a falsa doutrina destrói a mente da pessoa, põe conceitos errados, leva a pessoa a ter direções, mesmo usando a palavra de Deus, e geralmente o Velho Testamento, a tomar atitude e direções que não é o Evangelho, porém está na palavra de Deus, mas acabou na cruz com a vida e a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, quantas pessoas hoje elas estão presas numa falsa doutrina, são pessoas sinceras, de bom coração. Elas estão escravizadas numa falsa doutrina, elas não enxergam o que Jesus fez na cruz, não entende nada da graça de Deus, não conhece as cartas de Paulo. Ela conhece muito do Velho Testamento, mas não conhece as cartas de Paulo. E é pessoa boa, pessoa sincera, mas tem um véu enorme na mente. E está sofrendo, porque só vai ter paz e segurança e certeza de salvação quem conhece o Evangelho da graça de Deus. Quem não conhece não sabe nem se é salvo, ele está lutando para ser ainda. Isso entrou na igreja dos Colossenses e eles perderam a visão da pessoa de Jesus Cristo, da obra da cruz. Então Paulo fala, rapidamente, você vai ali para Colossenses capítulo 1, verso 13. Primeira coisa que ele fala da obra de Jesus Cristo, querendo trazer os colossenses de volta à sobriedade. Vocês estão esquecendo que Jesus Cristo já nos libertou do império das trevas? Vocês estão voltados para gnosticismo, misticismo, coisas da lei? Vocês esqueceram que isso escraviza vocês e que Jesus já nos libertou do império das trevas e nos transportou para uma outra dimensão? E depois do verso 15 em diante, você vai ver que Paulo fala, quem é que nos libertou do império das trevas? Aí ele centraliza tudo na pessoa de Jesus Cristo. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o Criador dos dois mundos, mundo visível e mundo invisível. Quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então mostra Cristo como o Deus, o que veio nos redimir, o qual já nos libertou, o que cumpriu a velha aliança, pôs um fim na lei, estabeleceu uma nova aliança, é o próprio Deus que se humanizou. Ele traz à mente dos colossenses, nos libertou do império das trevas. É Deus que fez isso. O que mais ele fez? Olha lá o verso 20. Nos reconciliou, ele fez a paz pelo sangue da cruz, a inimizade que havia entre Deus e os homens, que eram os pecados. Cristo removeu toda a culpa, removeu toda a maldição, removeu toda a condenação e fez a paz entre o homem e Deus. Não há mais inimizade. Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. O que significa reconciliação? Significa que entre nós e Deus não há mais barreiras, não tem obstáculos, não tem mais porta, fazer campanha para abrir porta, porque a única porta que tinha era Jesus Cristo, já foi aberta, está escancarada. O que é ser reconciliado com Deus? É que tudo que nos impedia de ter um acesso livre a Deus, que tudo que nos condenava, que nos escravizava, Cristo removeu tudo na cruz. Então, entre nós e Deus não há parede de separação, não há obstáculo. Deus não está com o dedo apontado para mim, me acusando, me cobrando, me apertando, me condenando, exigindo que eu faça além do que eu possa fazer, exigindo que eu dê para Ele além do que eu possa dar. Não! Deus não está olhando para mim, me vigiando o tempo todo para me condenar, para ver se eu dou uma erradinha aqui, uma erradinha ali. Não! Quando Deus olha para mim, não tem mais obstáculos, porque Ele me reconciliou consigo mesmo, por meio daquilo que Cristo fez na cruz. Então Paulo começa a trabalhar e ensinar essas coisas para os colossenses.
e vai dissertando nesse monte de coisas que nós falamos, até que ele lança os Colossenses num grande desafio onde nós estamos. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Não é Deus que vai fazer morrer a natureza terrena. Eu já vi pessoas orando assim: Deus, eu ando muito irado, arranca a ira do meu coração. Deus, eu estou sendo tentado, arranca a tentação, arranca. Ela ora dando a entender que Deus vai estender a mão e tirar essas coisas dela. Mas não vai, por quê? Porque é a natureza terrena dela. Então eu preciso, na live passada eu falei muito sobre a natureza terrena. Se você assistiu, você vai ver lá. Então Paulo fala, olha, você está preso numa natureza maligna, ruim. Você entende isso? Por que os casais se desentendem? Por que os filhos se desentendem com o pai, os pais e os pais com os filhos? Por que famílias vivem, apesar de viverem juntos, um não vai com a cara do outro? Por que existe tanto problema de relacionamento? Você pode estar olhando para mim e estar vivendo um problema sério na sua família, com filho, com nora, com neto, com marido, com esposa, com parentes, coisas inacreditáveis. Por que isso é assim? Porque existe homicídio e suicídio. Porque existe esta guerra política, essa gente que não se entende e rouba o país. Porque existe tanta coisa errada entre a humanidade, né? Ah, a primeira coisa que vão falar assim, é o diabo. Não, não é o diabo. É a sua própria natureza terrena. É essa natureza carnal, essa natureza que todos nós possuímos, que é a fonte de toda coisa ruim, de toda desavença, de toda ira, de todo ódio, de toda raiva, de todo partido, de toda prostituição, desejo maligno, de toda idolatria, de toda feitiçaria. Então, enquanto eu não compreender que eu estou preso numa natureza terrena, que é totalmente contrária a Deus, ela trabalha para fazer tudo aquilo que é contrário a Deus. Enquanto eu não entender que essa minha natureza terrena é extremamente maligna, que ela é mentirosa, que ela quer adulterar, que ela julga e condena as pessoas, que ela tem ira. Enquanto eu não entender que a minha natureza terrena não presta para nada, ela é maligna, e ter consciência disso, eu vou ter dificuldade para entender que tudo é pela graça e o homem é incapaz de fazer uma obra para salvar-se a si mesmo. Por isso que é tudo pela graça de Deus. Então, esse é o grande desafio. Você, pouco a pouco, ir levando a tua natureza terrena à morte, a ruindade que você tem, temperamento maligno que você tem, a mentira que você conta, as coisas que você esconde. Quando eu digo você, não é eu sou o santinho e apontando para você. Eu me incluo em tudo isso que eu estou dizendo para você, porque eu sou igual a você. Então essa é a grande batalha. Como é que a esposa vai se dar bem com o marido se ela não leva a natureza terrena dela à morte? Não vai se dar bem. Como é que o marido vai se dar bem com a esposa se ele não leva essa natureza terrena à morte? Pode se dar bem em uma outra coisa, mas sempre vai haver uma desavença, uma rixa, uma briga. Como é que o filho vai poder se submeter ao pai e obedecer sem ser marrudo, se ele não aprender a levar essa natureza terrena à morte? Apesar de ser uma pessoa salva, vai ter problema de relacionamento enorme. Essa nossa natureza terrena nos engana, ela vira os valores, ela inverte as coisas, ela nos põe em risco, porque ela tem uns sentimentos estranhos e cobra o cumprimento deles, e muitas vezes eu estou fazendo coisas que vai atrapalhar a minha vida tremendamente, mas por causa de um sentimento estranho, mentiroso, eu vou obedecer e vou entrar numa fria ali na frente. E não é prova de Deus, é a minha própria carne reinando em áreas da minha vida.
Vocês entendem isso, queridos? Então nós não somos coisa boa. Eu já encontrei Jesus há 45 anos. Há 45 anos que eu luto com essa carne maligna. E olha, tem coisas que é difícil de levá-las a uma submissão total. A gente vai se tornando manso no decorrer dos anos. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos trabalhar um pouquinho na palavra? Vamos lá. Tudo começa em Gênesis 3, mas eu não vou falar em Gênesis 3 hoje. Gênesis 6, vamos lá. Pula 3 capítulos. Então, Gênesis capítulo 6. Não vou entrar detalhadamente, minuciosamente nesse capítulo, mas alguns versos. Para você entender. Verso 1, Gênesis 6:1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que todas mais lhe agradaram. Agora Deus vai falar uma coisa muito importante. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. O que Deus está dizendo? Que depois do pecado o homem se tornou carnal, um ser exterior. A natureza dele foi mudada. E naquele tempo já cada homem queria ter um monte de mulheres e foram pegando para si as que mais lhe agradavam. E Deus falou: olha, o meu espírito não pode agir no homem, porque isso virou carne, virou uma coisa estragada, virou uma coisa corrompida. Não tem condições de o Espírito de Deus agir e compartilhar com esta carne, esta coisa corrompida. E diminuiu a vida do homem para 120 anos. Se você for ver, tinha homens que viviam 600, 900, 800. Olha a saúde que essa gente tinha no começo. Então Deus foi boicotando para eles viverem menos, até que chega nos Salmos, fala o quê? 70 anos, que passar disso é canseiro e enfado. Então alerta para você que passou dos 60, alerta para mim. 70 anos. Eu estou com 64, não tem problema de falar a minha idade. Se tiver robustez, vai passar de 70. Se tiver robustez. Então, eu penso que quem já tem essa idade não pode ter espírito de aventura. Presta atenção, meu irmão. Não é mal que eu vou falar. Nós temos que nos concentrar e aproveitar esses últimos anos. Não aproveitar para a carne, mas se concentrar naquilo que é eterno. Porque a vida foi diminuída para 70. Se tiver robustez, vai viver um pouquinho mais, mas vai passar muita canseira e enfado. Tá bem, Clarice? Não vou entrar nesse detalhe. Não vou entrar. Vamos em frente. Então Deus diminuiu a vida do homem. Agora, olha como Deus revela no verso 5. E viu o Senhor que que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que Deus está dizendo isso? Foi Moisés que escreveu os Gênesis. Deus está dizendo que o homem, vou ler com calma de novo, a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e acontecia uma coisa que é geradora dessa maldade. Por que a maldade do homem havia se multiplicado na terra? Havia um fator dentro do homem que o motivava e o levava a multiplicar a maldade. Aí ele fala: porque os desígnios do seu coração, aquilo que se passa dentro dele, as coisas que ele sente, aquilo que a carne cobra, que ela manifesta, os desígnios do seu coração, são continuamente malignos, continuamente voltados para o mal. Então por isso que o nosso país está nessa situação. Você entende? Não estou falando aqui a favor de um ou de outro. Por isso que essa desordem está na nossa nação brasileira, essa confusão.
e quem passou fez um monte de coisa errada e também acertou. Não é questão de partido ou um ou outro. Quando você olhar essa confusão toda, olha lá a carne. Olha lá a maldade do coração do homem. Olha lá, enxergue. Não fique torcendo para um, torcendo para outro. Não caia na política. Que a política vai fazer você ser a favor de um e contra outro, sendo que está tudo numa carne só e continuamente mal o desígnio do coração do homem. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Agora, isso afetou toda a criação. Olha lá. Verso 11 do capítulo 6. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. E Deus vai mandar o dilúvio. Deus olhou e viu todo ser vivente. Isso que aconteceu com o homem foi transmitido aos animais, todo ser vivente. E a terra ficou cheia de violência, cheia de corrupção. Ficou cheia de violência, cheia de corrupção. Fala alguma coisa que é o diabo que está fazendo isso? Fala alguma coisa que é demônio? Não fala. Mas o que Deus está mostrando? Este se tornou o quê? Carne. É a natureza humana. Isso é pior do que o diabo. A natureza humana. Essa é a natureza humana. Então o que Paulo está dizendo, meus irmãos? Depois de fazer linda exortação, ele fala, olha, vocês têm um desafio. É fazer morrer a vossa natureza terrena. Aí ele vai dizendo o que é a natureza terrena. Ira, prostituição, desejo maligno, avareza, ódio, mentira, desavença, partido, feitiçaria, idolatria. Como é que eu vou ter paz, Jesus? Jesus falou que ia me deixar paz. Como é que eu vou ter paz se a minha natureza humana é um tumulto, é um desassossego todo dia? Ela reclama todo dia. Ela briga todo dia. Eu chego em casa em busca de paz e chego lá, encontro a ira, a desavença. Eu falo uma coisa, entende ao contrário. Aí a esposa chega em casa, o marido está lá virado, o time dele perdeu. Ela falou uma coisa, ele entende outra. Porque a mulher vai para um lado e o marido vai para o outro, não vem na mesma igreja e tem fé diferente. E os filhos vão para outra, tudo uma confusão só. Porque a mulher chega para o marido, está amarrado. Vocês entendem? Põe duas crianças da mesma idade. Eu assisti um videozinho, não sei se eu falei isso. Era um videozinho assim, uma chupeta e dois gêmeos. Quem assistiu? Acho que minha esposa mandou para mim. Então, um gêmeo está chupando o chupeta, maior alegria. Aí o outro olha para ele, enfia a mão na cara do irmão, arranca a chupeta, põe na boca dele e fica feliz. Aí o outro olha, enfia a mão na cara do outro e põe na boca dele. Eles ficaram se degladiando, ó, as duas víborazinhas. Não é? A carne, desde pequenininho, tava com... Eu quero chupar a chupeta, meu irmão está chupando, eu vou lá e meto a mão nele e arranco. Põe na minha boca, eu fico feliz. Aí ele... A natureza humana. A natureza humana, isso tem que... Não adianta, você pode falar, Deus, pode se matar, faz uma 40 dias de jejum, faz. Vê se a sua carne vai mudar. Ela vai ficar fraquinha, passando fome, né? Você pensa que mudou, comeu, volta tudo mais o dobro do peso. Não é? Não é verdade? Um dos pecados da carne é glutonaria, não é? Você fica sem comer, 6 meses emagrece uns 5 quilos, graças a Deus. Uma semana abrindo a boca, pega 7 de volta. Né? Não pega. Você já emagreceu, já virou sanfona, vai, volta. Né? Aí se entrega e come. Come de manhã, come à tarde, janta à noite, antes de dormir, come um lanche, que nem um boi. Eu preciso comer. Eu não como nada para ser boi. Já passei dessa fase. Vocês estão entendendo? Eu estou brincando, queridos. É a natureza humana. Então, continuamente mal. Todo o desígnio do coração. Agora vamos lá. Depois eu vou explicar como é que nós vamos vencendo pouco a pouco as obras da carne.
Vamos lá agora para Gálatas. Vamos dar uma olhada lá no que a carne, no que ela produz. Ela é uma produção dessas coisas aqui. Gálatas, capítulo de número 5. Aí Paulo vai mostrar aqui a partir do verso 16. Digo, porém, olha aqui, começa a mostrar a fórmula. Andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Eu vou voltar nisso. Ele vai mostrar a grande batalha para quem quer levar a natureza terrena à morte. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. São opostos. Para um pouquinho. Então quer dizer, pastor, que eu tenho duas forças em guerra em mim? Tem. Um homem interior que é nascido do alto, que é o Filho de Deus, que quer fazer a vontade de Deus. Mas ele está morando numa casa chamada natureza carnal, que quer fazer tudo ao contrário do que ele quer fazer para Deus. Então um tira a chupeta do outro. Não é uma briga sem fim. A carne se opõe todo dia. Vou brincar. Não posso brincar? O culto mudou para as 10 horas da manhã. Ai, meu Deus. Eu almoço às 3 da tarde. Mas de manhã. A fé não é a mesma. Presta atenção. Primeira reação, uma reação negativa, de se fechar. Sabe? E os irmãos que vêm a pé à noite, volta lá à noite, vem de longe. E vou brincar, tem um até hoje me ligando e falar, por favor, pastor, não me dá sossego, tem que voltar ao culto à tarde. Aí eu falo assim, meu irmão querido, 6 horas da manhã você manda zap para mim, bom dia, boa tarde, boa noite. Você está acordado 6 horas da manhã, não consegue estar pronto para vir num culto às 10? Eu não entendo essas coisas. Eu acordo assim mesmo, ele fala, não é possível, meu irmãozinho querido, eu amo. Mas ele está acordado essa hora já preparado para mandar o zap bom dia para mim. Pô, quem está acordado 6 horas da manhã não consegue vir num culto às 10, 4 horas depois? Agora estou dando bronca no pessoal da igreja. É a carne. É a carne, gente. Então existe essa luta, a grande batalha está nisso. Como eu gostaria de ser mais manso, você não gostaria? Como eu gostaria de respeitar mais as pessoas, fazer tudo certinho. Ser mais delicado com a minha esposa, não é? Porque tem horas só ela para me aturar mesmo. A carne manifesta não é diabo, sou eu mesmo. Não é? E conversar com o filho de outra forma, e o filho conversar com o pai de outra forma. Como seria bom quando o farol abre, aquela pessoa está na minha frente, eu estou vendo que ela estava assim, ó, e ela não viu que o farol abriu, eu estou atrasado, e me dá o tique nervoso assim. Como seria bom quando isso acontecesse, eu ouvisse e falasse assim, ô Senhor, estou na paz. Mas qual a minha reação? Não é isso, nós não somos assim. Como eu gostaria de ser mais calmo, mais paciente, mais tolerante. Faz 45 anos que eu estou me esforçando. Algumas coisas eu melhorei muito. Mas tem outras que é o diabo na minha carne. Ainda bem que sou só eu assim, você não é assim. Então essa luta é isso. Pastor, então como é que eu vou me dar bem com as pessoas? Como é que eu vou fazer tanta coisa? Como é que eu vou ter essa paz? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Fazei morrer. Aí ele vai dizendo, olha lá, ele vai descrever a natureza terrena. Verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas. O que tua carne produz? Eles falam no falso evangelho, tudo isso é um demônio. Tudo isso é um demônio, é um espírito que está escondido atrás de uma situação, escondido atrás da pessoa. Eles endemonizaram tudo isso aqui, mas não é demônio. Olha o que Paulo fala.
As obras da carne são conhecidas, é o que a tua carne produz, que a tua natureza terrena produz. Olha lá, as obras da carne são conhecidas, lá, prostituição, impureza, lascívia. A pessoa está sentindo vontade de se prostituir, está com desejo de lascívia, não é? Está com impureza na mente, não é um demônio que está lá assim, ó, olha para aquela mulher, olha, faça aí, não é tua carne, ela se alimenta disso, ela manifesta isso, você não sente vontade, você acordou, não comeu nada, bateu meio-dia, você está com aquela fome, aí você vê um prato de arroz e feijão, não é o teu instinto, o instinto da tua carne, eu vou almoçar, vou comer, estou com fome, não produziu esta fome a tua carne? A carne produz isso, não é um demônio, a tua própria carne, ela tem esses instintos que quer alimentar, é como se fosse um monte de cobras, que está com fome, e ela se manifesta, faça isso, faça aquilo. Não é demônio, é a tua natureza terrena. Ele diz, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, as inimizades. Como inimizades? Você, às vezes, dentro da igreja, aqui mesmo, na nossa igreja, eu sempre presenciei isso, mas nunca falei. Irmãos que não vão com a cara de outro, mas qual o motivo? Porque um dia ele chegou e o outro estava sentado no banco dele. Olhou assim, será que não sabe que é o meu lugar? Aí já não vai com a cara da pessoa, né? Vocês entendem isso? Inimizades. Ai, eu não cantei aquele dia no microfone. Vou pegar o pastor de jeito. Já fizeram isso comigo, não sei se você viu. Não era, ele me falou que chega atrasado. Não era a minha vez. Eu dei a maior moleza, que é uma igreja mais moleza que essa. A pessoa chega atrasada no louvor, canta. Né? Nunca pus ninguém de castigo reio para ninguém. Que mais moleza que isso? Inimizade. Repare bem como nós temos inimizade. Às vezes a família toda vive numa inimizade, não tem paz, os irmãos não têm, vivem juntos, mas vivem se degladiando. Inimizade é coisa da carne. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Olha lá. Inimizades, as porfias, as disputas. Os ciúmes um do outro. Ciúmes. As iras, as discórdias, tudo é uma discórdia. As dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E a lista vai longe, que Paulo não citou. E coisas semelhantes a estas. A lista vai mais. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então presta atenção. As pessoas usam esse texto aqui para dizer que a pessoa perde salvação. E não tem nada a ver com salvação essa palavra. Deixa eu me estender um pouquinho. Suponhamos que você tenha 3 filhos. E você tem uma herança. Mas no seu coração você quis fazer um testamento e deixar toda a sua herança para 2. E não deixou para aquele. Você achou que os outros 2 eram mais necessitados e mais incapazes? E aquele era muito inteligente, se desenvoltava bem. Você achou que ele ia se sobressair, ia ser muito mais próspero do que os outros 2 que não tinham condições de nada. E a herança dividida em 3 era muito pouco para aqueles 2 que não tinham condições de nada. E você chegou e fez uma herança, fez um testamento. Quando eu morrer, olha, esse pouquinho que eu tenho vai para essas 2 pessoas desfavorecidas, aquele já está muito bem de vida. Aí você morre, na hora do testamento, olha, ele deixou herança só para esses 2. Você não herdou nada, porque ele não deixou a herança para você. Ele deixou de ser filho porque não teve parte da herança? Não, ele estava melhor que os outros 2, quem precisava eram os outros 2. Ele deixou de ser filho porque não herdou parte da herança? Não, ele continua sendo filho, mas não herdou nada. Então o que ele está dizendo aqui? Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que é herdar o reino de Deus? É só entrar no céu? Não, herdar o reino de Deus aqui na terra.
Então, se essas obras da carne viverem na minha vida, eu não entro, não herdo o reino de Deus. O marido não vai herdar. O que é o reino de Deus para o marido e para a esposa aqui? É ter paz, se entender, se amar, ser feliz. O que é não herdar o reino de Deus para o marido e a esposa aqui? É viver se degladiando e brigando. Não tem nada a ver com salvação. Vocês estão entendendo ou não? Esse não herdou nada, mas não deixou de ser filho. Era filho, mas não recebeu a herança. Então o que é não herdarão o reino de Deus? Significa que se eu praticar essas coisas, eu já faço parte do reino de Deus. O reino de Deus tem todos os recursos para mim viver essa vida com sabedoria, me relacionar com sabedoria. Mas porque a minha carne toma a frente, e eu não herdo aquilo que Deus gostaria que eu herdasse aqui nessa vida. Eu estou herdando a discórdia, a ira, problemas, desavenças. Não estou herdando nada do que o reino de Deus tem para mim. Ele diz que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus já nos deu tudo o que eu preciso. Por que as coisas não se manifestam na nossa vida? Porque eu não herdo, eu estou na carne, eu estou criando confusão, a minha natureza maligna está solta, eu não puxo os freios de nada e acho que eu tenho razão. Vocês entenderam, não herdarão o reino? Não tem nada a ver com perder salvação. Porque aponte um, por mais crente que seja, que nunca teve ira. Aponte um, por mais crente que seja, que nunca mentiu na vida. Aponte um, por mais crente que seja, que nunca cobiçou na vida. As crianças nascem cobiçando as coisas uns dos outros. Já perdeu a salvação. Não tem um sequer. Então, tá aqui, ó. Isso aqui não é demônio, isso aqui é o que a carne produz. É o que a carne produz todos os dias. É a carne, se você quer ver alguém que é fiel, é a tua própria natureza terrena. Ela quer brigar todos os dias, ela quer encrencar todos os dias, ela quer discordar todos os dias, ela quer cobiçar todos os dias, e qualquer probleminha, só largar uma mentirinha, tá resolvido, ninguém vai saber, eu me safo fácil. Não é isso? Todos os dias. Vocês entendem, queridos? Vocês entendem a natureza terrena? Então, preste atenção. Quando acontece alguma coisa em mim que é até bom, eu tomo cuidado para não fazer sem saber se é a vontade de Deus ou não. Porque a gente julga assim, ó. Ah, eu senti ruim, é ruim. Eu senti bem, é de Deus. Não. A carne tem uma sutileza. Geralmente a gente só aborda a coisa ruim que a carne sente. Mas a carne tem uns sentimentos mentirosos bons. A carne tem uma sutileza emocional que é uma delícia, que nos engana. A gente fala assim, isso aqui é Deus na minha vida, e não é. É engano, eu estou sendo ludibriado por um sentimento bom. Aí eu oro assim, Deus, mostra a tua vontade. Eu caio na sutileza da carne e falo, Deus falou, é a vontade de Deus, e não é. E não é. Entende isso, meus irmãos? Está vendo que a carne é excessivamente maligna? Então Paulo falou, olha, meus irmãos, é um desafio diante de vocês. Fazei morrer a natureza terrena, faça morrer isso. E ele dá essa lista de coisas que tem que fazer morrer. Agora, falando assim é dificílimo, não é verdade? Mas Deus mostrou um caminho. Então, já que estamos em Gálatas, o que ele diz aqui, ó? Verso 16 do capítulo 5 de Gálatas. Por que, meus irmãos? Não leve a mão que eu vou falar. Por que a gente toma tanta atitude errada sendo levado pela carne? A gente se envolve com quem não tinha que se envolver. A gente assume compromissos que não tinha que assumir. A gente fala coisas e faz que não era para fazer, não era para falar. E isso nos prende. E são coisas sutis. E depois nos causa um dano lá na frente, e a gente vai achar que é prova de Deus. Não, é o que eu plantei aqui agora. O que você está plantando hoje, presta atenção, é o que você vai colher meses ali na frente, ou alguns anos ali na frente. Não adianta. Você está plantando uma plantação de feijão, vai querer colher o quê? Laranja? Não vai. Está plantando o engano da carne, a sutileza da carne, não vai colher outra coisa, senão o que ela vai produzir na sua vida. Agora, Paulo diz no verso 16, Gálatas 5, andai no Espírito
O único meio, andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. O que Paulo tem em mente quando ele diz assim, andar? O que é andar no Espírito? É ficar que nem um tonto no meio da igreja, assim. Você acha que isso é andar no Espírito? É rodopiar na igreja, imitar galo e galinha? Você acha que isso é andar no Espírito, né? Você acha que ser espiritual é aquela irmãzinha que põe aquela roupa, aquela saia até o chão, não corta o cabelo, não pinta a unha, não faz nada assim, vem para a igreja do Senhor? Você acha que isso é espiritual? E vão falar assim, olha como essa irmãzinha é espiritual, pela aparência dela. Você acha que ser espiritual é isso? O que é andar no Espírito? Você tem um homem interior, presta atenção. E nesse homem interior, que é o homem interior nascido do alto, tem um potencial de vida, a vida eterna já está dentro dele. Então a grande batalha do crente não é contra o diabo, contra o mundo, é contra a sua própria carne. O quanto é que o meu homem interior ele vai se expressar? O quanto eu vou viver pela minha natureza interior? Porque nós temos duas naturezas, natureza carnal, e nós temos uma natureza no Espírito. O homem interior é a natureza de Deus, e ali já está a vida eterna habitando dentro de cada um de nós, que não morre mais. Então eu preciso aprender como andar pelo meu homem interior. O teu homem interior nunca vai mandar você ficar com raiva. Você já percebeu que depois você faz uma coisa errada, vem lá dentro assim, puxa, eu não deveria ter feito isso. É a voz de quem isso? Do homem interior, não é? Uma vez veio uma pessoa lá, parou assim, eu parei no farol, vi aqui, eu tava com umas moedinhas lá. Ah, me dá isso, me dá aquilo. Eu fiquei tão, não vou dar nada. Podia ter dado aquelas moedinhas para ele. Mas no meu homem interior eu sabia que tinha que dar aquela moedinha para ele. Mesmo que ele estivesse me enganando, você entende? Ontem mesmo eu passei por isso. Eu estava comprando remédio e a moça que manda o remédio lá em casa estava no telefone. Eu parei o carro na rua assim, estou falando no telefone. Aí veio um homem lá, não sei o que lá, eu falei, pera um pouquinho, eu estou falando no telefone aqui. Ah, então você vai entregar lá em casa. Aí ele ficava insistindo, eu falei, pera um pouquinho. Aí me veio, não, você vai desprezar? Eu estou te mandando a bênção, você vai desprezar? Eu falei, pera um pouquinho aqui. Vai, um minutinho, espera aqui. Não falei muito assim, espera aqui, já meio carne. Aí aquela voz veio assim, de novo. Eu terminei de falar, peguei as duas moedinhas, já deixei algumas lá de R$1, R$2, não vale nada, mas eu dei e falei, obrigado, Senhor. Obrigado que a minha carne não venceu nesta coisa ruim que ela quer manifestar. Então o que é andar pelo Espírito? Você tem uma voz interior, uma direção que sempre é voltada para a palavra de Deus. Esse é o segredo de ser crente. Onde é que o Espírito testifica? Com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então se eu aprender a desenvolver, a crescer o meu homem interior, como o meu homem interior vai ser mais vigoroso? A maior parte dos crentes vive na carne o tempo todo. Eles nem entendem que tem um homem interior, que tem uma voz, que quer se manifestar, que quer ter um governo na mente, na vida deles. Eles nem entendem isso. A maior parte do povo de Deus é totalmente um crente na carne cheio de divisão. Mas se eu aprender a ouvir a voz do homem interior, a voz do homem interior vai falar para a esposa, não fala assim com o seu marido. Vai falar para o marido, ama a tua esposa, não trate ela com amargura. Vai falar para o filho, submeta-se ao seu pai. Eu sei que você está querendo isso, mas seja obediente a ele, ele cuida de você. A voz interior vai falar assim, vou brincar, mesmo que mudou para as 10 horas da manhã, vai na igreja. Por acaso eu só vou estar lá às 6 horas da tarde? Vocês entendem ou não? Você pode ter certeza que se você aprender a andar pelo homem interior, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Agora você vai fazer isso em um dia. Não, isso é um treinamento, é um treinamento de anos. Olha, eu moro na mesma casa há 22 anos. Esse ano fez 22 anos.
É 98, 12, não, 23. Vai fazer, já fez agora dia 28 de junho de 98, quando eu vim morar aí. São as ilustrações. Eu vim morar do lado de uma vizinha que me perturba o dia inteiro. Quando eu comecei a igreja, eu fazia culto em casa, aí ela vinha na segunda-feira lá brigar comigo porque a gente tinha orado alto. Ela pega as coisas do lixo e joga na minha porta. Ela pôs um cesto bonito na frente da casa dela, só que todo mundo que vem passando assim, eles compraram um Mac, eles vêm andando. Olha lá a cesta, terminou de comer, joga lá. Joga na cesta dela, que é do lado da minha casa. Né? E ela cai as folhas de eucalipto, quem vai varrer a calçada, varre as coisas e põe no lixo. Sabe o que ela faz? À frente da minha casa o carro vem de baixo. Então ela pega assim aquele monte de folha de eucalipto que cai da árvore, ela joga na divisa da minha casa, com a casa dela no meio da rua, aí passa o carro e faz assim, tudo da frente da minha porta. Pastor, isso é coisa de doido. O senhor não quer enforcar? Já quis. E nesses 23 anos, olha, o que ela já fez de mal para mim, vocês nem imaginam, não vou relatar aqui. Nesses 23 anos eu tenho lidado com isso. Deus, eu não quero ser assim, mas eu tenho vontade de enforcar ela. Eu acho que eu vou fazer isso, Deus. Não, mas você é pastor, meu Deus. Eu saio de casa, venho na cesta dela lá, 3 latinhas de cerveja. Quando eu volto, ela está na minha porta. Vou cantar. Isso me dá tic-tic nervoso. Tic-tic. Ai, meu Deus. Né? Agora, eu recebi um milagre, gente. Nesses últimos 2 anos, depois de 21 anos de suportar, né? Recebi um milagre. Ela está fazendo isso, eu não sinto mais nada. Aí quando eu chego, vejo aquilo jogado em frente de casa e falo, ah, meu Deus, depois de 22 anos eu estou mais calmo. E pego aquilo, ponho no lixo e falo, não vou devolver, não vou devolver. Vocês estão entendendo? Porque isso estava tão arraigado em mim, Deus pôs esta provinha abençoada há 22 anos. Então andar no Espírito é a coisa mais linda, você anda no meio de tudo isso e vive em liberdade. Não vai cumprir a concupiscência da carne. Vamos um pouquinho mais para frente, eu sei que você está impaciente. Vamos lá, depois de 22 anos, oh Deus, obrigado. Ai, obrigado, isso é um milagre para mim. Né? Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4. Eu já passei, estou lá em Gálatas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Paulo fala isso, verso 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha lá, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O que Paulo está dizendo? Ele fala, ainda que esse homem exterior se corrompa, ele está envelhecendo, ele está indo, ele tem essa natureza maligna, o nosso homem interior está se renovando, está crescendo, está amadurecendo, ele quer administrar a tua vida de dentro para fora, ele quer desalojar da tua mente os hábitos errados, os vícios mentais, aquela forma de você ver a vida que você herdou do teu pai e da tua mãe, que não eram crentes, você pegou o mesmo ritmo e faz as mesmas coisas até hoje, porque eles faziam, é salvo, mas não soltou a cabeça ainda está com a mesma cabeça da nona. Era a nona que se falava para a vovó, não é? Vou citar um exemplozinho, só mais hoje ele está cheio de ilustrações. Tinha uma certa mulher que tinha um fogão com forno pequeno. Então, quando chegava a época do Natal, eles compravam o pernil, mas não dava para pôr o pernil inteiro. Então ela cortava, diminuía em muito. Tirava aquele osso por uma parte que cabia no forno. E a filha dela viu aquilo durante anos que ela fazia aquilo. Aí a filha casou. E depois de um tempo convidou, mãe, vem aqui para casa que eu vou fazer aquele pernil que a senhora fazia.
vem fazer aqui a virada de ano comigo. E eles conversando, ela olhou para a filha estava temperando o pernil, só que o forno da filha era desse tamanho, cabia o pernil inteiro e sobrava, né? Aí de repente o que ela viu a filha fazer? Fazer a mesma coisa que ela fazia, cortar as pontas. E ela falou assim, filha, por que você está fazendo isso? A filha falou assim, mãe, eu vejo a senhora fazer isso há tantos anos, eu faço igual a senhora, porque eu vi a senhora fazer. Mas ela falou, eu fazia porque meu forno era estreito. Olha o seu forno grande. Não precisa fazer a mesma coisa. Então a filha tinha um forno grande ainda a cabeça dela. Estava lá porque vinha a mãe encurtar as coisas. Vocês estão entendendo? Então muitas vezes nós estamos com aquela cabeça arcaica. A carne governou a nossa vida, tanta coisa, nós recebemos tanta influência. E mesmo aqui na graça de Deus ainda você tem uma cabeça que de vez em quando quer ser traída e voltar para a lei. Porque anos está com aquilo ali e não teve a nova visão, a visão do homem interior que se renova, que cresce, que se renova, segundo a imagem daquele que o criou. Então esse homem, o que é ser crente? Não é eu estar dentro de uma igreja cheia de regra, de norma, de obrigações, de coisas para fazer, porque a igreja organizada, se você for ver o que Paulo escreveu sobre a igreja, você não vê a igreja lá dividida em setores, você não vê a igreja lá fazendo congressos, você vê a igreja, o centro do que a igreja fazia no tempo de Paulo era ensinar a forma que eu ensino em cada igreja. Esta é a forma que eu ensino em cada igreja. Você vê uma igreja organizada hoje que pôs todo mundo num quadrado. Ele acha que igreja é isso. É ter um cargo, é fazer isso, fazer aquilo, fazer isso. Fazer isso, fazer aquilo. Puseram um quadrado na cabeça das pessoas. Elas acham que igreja é isso. É viver num quadrado religioso. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou dar mais uma ilustração. Só mais um. Estava assistindo um desenho quando meu neto era pequenininho, o desenho das formiguinhas. Você já assistiu? Então as formiguinhas fazem aquela carreira toda, não faz? Vem tudo assim, vê aquela formiga saúva, uma carreira, que elas vão cortando os galhos da folha e faz aquela carreira direitinho, não faz? Então o desenho estava lá, eles estavam colhendo, ia chegar o inverno, estavam colhendo as folhas cortadas de uma árvore para guardar no formigueiro. Então eles estão naquela carreira toda. E no desenho tinha um formigão administrador que direcionava elas. Aí caiu uma folha grande da árvore. E a folha caiu bem no meio do corredor das formigas. Quando aquilo caiu, o que aconteceu com as formigas que estavam atrás? Entraram em pânico. Elas não sabiam se iam para cá, não sabiam se iam para lá. Porque um pequeno obstáculo caiu no meio. Aí o coordenador falou, calma, 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 por aqui, e mudou o itinerário da formiga, e elas se acalmaram. Então muitas vezes nós estamos com um hábito mental de igreja, principalmente esse evangelho da mídia, eles inculcaram um hábito mental na cabeça das pessoas, um esquema na cabeça das pessoas, que as pessoas não pensam, se cai uma folha no meio, ela se sente perdida para onde ir, não entende o evangelho da graça de Deus. Agora, se o meu homem interior, ele cresce como? Comendo o evangelho. Ele não cresce comendo o Velho Testamento, ele entra em crise. Ele não cresce milagre, não serve para nada. Ele cresce comendo o evangelho da graça de Deus, tendo entendimento do evangelho da graça de Deus. Entende essa linguagem ou não? Isso é que precisa vir para fora. Então ser um cristão espiritual é o quanto meu homem interior está na minha vida, o quanto meu homem interior está governando as áreas da minha vida, o quanto meu homem interior produziu a paciência, a sabedoria. É isso que se mede se uma pessoa é espiritual ou não é espiritual. Então quando Paulo fala, olha, faça morrer a vossa natureza terrena, e descreve o que é a natureza terrena, só mais um pouquinho, vamos lá, Romanos capítulo 8, já estamos chegando no final da palavra, né? Duro vocês ouvirem 1 hora de pregação. Verso 12, Romanos 8, 12, eu tinha que ler quase o capítulo todo, mas vamos lá.
Romanos 8,12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então o que Paulo está dizendo? Nós não devemos nada para essa natureza caída. Repare bem que no Romanos 8, ele começa dizendo no verso 1, não existe mais condenação. Então a questão que nós vamos ler agora não é uma questão de ser salvo ou deixar de ser. Nós já não somos condenados. Isso aqui é uma palavra para cristão que está nesse conflito. Então ele diz no verso 12, assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. É perda de salvação isso? O que ele está dizendo? Se nós deixarmos a carne reinar na nossa vida, vai haver morte em tudo que vamos fazer. Morte no relacionamento familiar, marido e esposa, morte na sociedade. Se você caminhar segundo a carne, tudo que você fizer que a carne produz, produz morte, desavença, produz dívida, produz confusão, produz briga, produz homicídio, produz encrenca. E é isso que ele está querendo dizer, não é uma questão de perder ou deixar de perder a salvação, porque nós já somos salvos em Romanos 8,1 e não há mais condenação. Porque se viver segundo a carne, verso 13, caminhais para a morte, vai haver morte em tudo que fizermos. Mas, se pelo Espírito, olha aqui o homem interior, mortificardes os feitos do corpo, você vai viver, então vai haver vida no relacionamento do marido e mulher. Vai haver vida no casal, na família, entre os filhos. Presta atenção. Às vezes os filhos parecem que se tornam inimigos dos pais, exploradores dos pais, né? Os medianitas dos pais. Sim ou não? Sim. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Só vê os pais para sugar o que tem e cobrar coisas. Se pelo Espírito mortificar os feitos do corpo, vai acontecer o quê? Vai haver vida, vai haver vida, vai haver vida em tudo que nós formos fazer. Então, o que Paulo, depois de explanar tudo aquilo que falou em Colossenses, ele mostra um caminho verdadeiro que todos nós temos que praticar. E qual é? Fazei morrer, abra lá, Colossenses para terminar. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Meus irmãos, se eu não aprender a andar no Espírito, a minha vida vai ser complicada. Mesmo eu sendo crente, vai ser um problema só. Eu estou na igreja, vão falar assim, ele vai na igreja lá, mas olha aqui, vamos ser difamados, vamos ser julgados, condenados, né? Olha, na igreja é bonzinho, mas aqui é um capeta, né? Vocês entendem? Aqui na igreja todos nós somos crentes, mas quando estamos em casa é um pau só, uma desavença só, uma rixa só, um conflito só, coisas que nós nem falamos. Por quê? Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Esse é o caminho. Então Paulo fala, fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, avareza, o amor ao dinheiro, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus, olha lá, sobre os filhos da desobediência. Ainda que você falhe em tudo isso, não vem a ira de Deus sobre você, porque você não é filho da desobediência. Você creu em Cristo, você é salvo. Cristo, a ira de Deus para nós já caiu sobre Cristo na cruz. A ira de Deus vem sobre os desobedientes ao Evangelho, que não acreditam no Evangelho. Depois ele diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós em outro tempo, agora porém, quando vivis nela, agora porém despojai-vos, deixe tudo isso de lado. Ele começa a descrever ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. E vos revistais do novo homem que se refaz. Olha o novo homem, para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o qual não pode haver. Não tem acepção de pessoas para isso. Não pode haver grego nem judeu,
nem pessoal da lei, que é circuncisão, nem pessoal que não está na lei, que é incircuncisão, nem os bárbaros, nem cita. A pessoa pode ser escrava, livre. Cristo passa o quê? A ser tudo em cada um de nós. Então, Cristo passa a se expressar em cada um de nós. Então, pastor, quando o meu velho homem, ou melhor, o meu novo homem vem para fora, o que ele vai expressar? Ele vai expressar a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai expressar Cristo. Entende isso? Mesmo pregado na cruz, desce daí, você não fez zombando da cara dele e falou, pai, ó, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. Se fosse com a gente, já ia orar que nem o pentecostal, faça justiça, Deus pesa, manda um raio e queima todo mundo. A gente, se fosse pentecostal, ia orar assim. Não ia? Na hora. Vem uma labareda e queima todo mundo. Malditos, né? Ia falar assim. Então vamos fazer morrer a natureza terrena. Agora pare e pense nisso que você ouviu. E eu paro e penso. Precisamos começar, meus irmãos. Não deixe a carne solta para o lado que ela quiser. Aí é que vai a disciplina diária. Eu posso fazer tudo, mas não quero fazer nada de errado. Sou salvo. A graça me pôs em liberdade, mas eu não uso da liberdade para dar ocasião para a carne. Eu vou usar da liberdade para subjugar o meu corpo. Paulo disse assim, eu esmurro o meu corpo e reduzo meu corpo à escravidão. Ele está subjugado para que eu, tendo pregado a uns, a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aquilo que eu preguei para os outros, eu mesmo me desqualifiquei porque nunca fui uma pessoa disciplinada como deveria ser. Aceita a palavra de hoje? Então foi muito bom estar com vocês. Você, o querido ouvinte e amigo da internet, foi muito bom estar com você. Você é uma pessoa muito preciosa para cada um de nós e o meu interesse por você é que você entenda cada vez mais esse evangelho da graça de Deus. Vou ficando por aqui e declaro isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.